Você que pode, mais uma vez, né? Você acabou de descansar sua perna, já deu. Fique sobre seus pés, abra suas Bíblias na carta de Pedro à igreja, aos irmãos, aos estrangeiros, a carta universal de Pedro, capítulo 2, Pedro 2, versículo 9. Vós, porém, sois. Pode se sentar. É isso mesmo. (0,5) da parte A. Vós, porém, sois. Você sabe quem você é em sua identidade cristã? Essa é a pergunta. Vós, porém, o quê? Oração? Vai fazendo no final. Obrigado. Vós, porém, sois. O nosso amado apóstolo Pedro é Pedro, a quem está escrevendo essa carta aos irmãos dispersos. Para nós podermos compreender a profundidade das palavras, da intenção dos escritos de Pedro, você precisa ter consciência de quem foi esse homem. Não é uma carta de Jonathan, não é a carta de Edmir, não é uma carta do Tiago, do Leandro, é uma carta de Pedro. Pedro, dos 12, um dos mais íntimos de Jesus. Ele andou com Jesus e ouviu cada palavra de Jesus. Ele esteve com Jesus nos seus maiores milagres, em todos os momentos. Ele é aquele que dormiu quando Jesus chamou ele para orar, quando Jesus estava passando por sua maior dificuldade, de dor, de horrores na sua alma, de profundidade de dor. Ele é aquele que acompanhou Jesus enquanto estava sendo levado preso e por 3 vezes o negou. Que ouviu no momento em que o galo canta ou é tocado a trombeta, e ele sabia que naquele momento havia sido cumprido uma palavra de Jesus que o revelara a respeito de sua negação. Ele é aquele que foi pescar e Jesus um dia encontrou com ele após a sua ressurreição e perguntou se ele o amava e disse: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Ele estava ao lado de Jesus desde que Jesus disse: Pedro, eu farei de você pescadores de homens. Ele ouviu o sermão da montanha. Ele ouviu as palavras de Jesus Cristo sobre aquilo que iria acontecer próximo, no futuro. Ele ouviu que Jesus Cristo iria voltar. Ele foi aquele que ouviu do anjo que perguntou: para onde? Por que vocês estão olhando aí para cima? Da mesma forma que Jesus Cristo ascendeu aos céus, ele voltará. Pedro tinha a certeza de com quem ele andou. Ele ouviu e viu o nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, mas ele também viu Jesus Cristo ressurreto. Ele estava dentro daquele lugar quando Jesus Cristo adentrou sem abrir a porta e disse: paz seja convosco. Ele sabia. Então Pedro, quando vai escrever a sua carta, ele vai direcionar a sua carta a alguns irmãos, tendo dentro dele a certeza sobre quem é Jesus, aquele do qual a respeito ele vai falar, ele vai escrever, ele vai levar esperança para um povo. A quem Pedro está escrevendo? Aos irmãos que estão dispersos num período de perseguição, grande sofrimento, grande dor. A igreja está sofrendo pressão do povo grego, do povo romano. A igreja está sendo perseguida, alguns irmãos estão passando por grandes tribulações que podem fazer com que eles desanimem. Mas este homem, Pedro, recebeu uma missão de Jesus, que era levar o evangelho aos confins da terra. Ele recebeu uma missão de Jesus que era para ele liderar o seu povo. E Pedro, vendo a igreja
passando por certas necessidades, Ele não pode deixá-los abandonados, não pode deixá-los tateando. Eles precisavam dar uma palavra. A palavra, Pedro vai dizer, é minha, apóstolo de Jesus Cristo. Eu estou escrevendo a vocês. Pedro usa uma técnica para que a igreja pudesse encontrar um lugar de conforto, um lugar de descanso. E assim como Paulo vai fazer com que em Gálatas nós possamos entender a aplicação de toda a história de Israel sendo direcionada para a igreja, Pedro faz a mesma coisa. Pedro vai pegar uma imagem do Antigo Testamento e projetá-la para a igreja, para que a igreja possa entender e compreender que o que ela está passando não é algo que só aconteceu com ela, é algo que aconteceu com o seu próprio povo. Pedro está querendo dizer para eles, igreja, eu entendo, eu compreendo e eu vejo o que vocês estão passando, mas saiba que vocês não estão passando por isso só, vocês não são os primeiros e também não serão os últimos. Eu sei o que vocês estão passando, porém, nós também como nação passamos por tudo o que vocês passaram, mas quem está falando é um israelita, é um descendente de Abraão que está escrevendo. O que você quer dizer com isso? Quero dizer com isso que ao eles lerem uma carta do apóstolo Pedro, um israelita descendente de Abraão, eles poderão compreender que Pedro passou por coisas semelhantes, o seu povo, os seus antepassados, porém, lá está vivo um homem, querendo assim dizer que se Pedro está vivo para escrever uma história, para contar uma história de um povo que passou as maiores lutas e guerras no seu passado, sobreviveram. Não sobreviveram porque eles eram bons na espada, esperto na esconderijo, não eram bons, não estavam vivos porque alguém de fora se mostrou benéfico para com eles. Eles estavam vivos porque a mão do Deus Todo-Poderoso nunca os abandonou. Pedro. E Pedro vai pegar a imagem da nação de Israel e fazer com que Israel seja uma referência de esperança para aquele povo. A igreja é os descendentes de Abraão. A primeira coisa que Pedro faz com que a igreja compreenda que a igreja são, pela fé, descendentes de Abraão. E Pedro ele vai corroborar com todos os escritos paulinos, que vai nos dizer isso em suas cartas. Ele está condensando na sua primeira carta tudo aquilo que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, tudo aquilo que nós aprendemos na carta aos Hebreus, uma aplicação para um entendimento melhor de que nós como igrejas vamos viver uma repetição daquilo que eles passaram, porém precisando com que nós estejamos nos comportando diferentemente da história de Israel, para que possamos alcançar a verdadeira promessa dada a nós. Paulo já dizia em Gálatas 3:29, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que o apóstolo Pedro faz com que a igreja leia, compreenda e conecte-se? Pedro vai fazer com que a igreja esteja conectado à volta do nosso Senhor. Como assim? Pedro vai fazer com que a igreja que está passando por uma grande tribulação esteja focado em um destino. O destino é a volta de Cristo. A todo momento você vai ver Pedro falando da volta de Jesus, do seu momento de glória, para que a igreja pudesse focar sobre o seu destino e poder suportar o processo que eles estavam passando. O primeiro plano que ocupa o pensamento de Pedro é a volta de Jesus.
Porque se a igreja estiver focada na volta de Jesus, se a igreja estiver sempre lembrando que Jesus Cristo vai voltar, se a igreja não se esquecer que estes céus, que nós olhamos, tem dia que está sol rachando, nublado, fechado para chuva, neste lugar nossos olhos verão a volta de Jesus glorificado com seus anjos. Se nós colocarmos isso na nossa mente, não importa o que nós vamos passar, não importa a tribulação, não importa a perseguição, não importa, independentemente do que nos acontecer, nós vamos olhar para frente, nós vamos olhar para o alto, nós vamos olhar para a promessa, nós vamos olhar para a imagem que está impregnada em nossa mente e vamos dizer: eu vou suportar o processo, porque Jesus disse àquele, queridos amados, que não me negar diante dos homens, eu também não negarei diante do Pai. Você jamais vai desistir, se nós formos verdadeiramente aliançados com Deus. Pedro vai nos dizer que nós temos que esperar a graça que virá, uma revelação de Jesus Cristo. Ele vai nos atentar para isso. Estejam preparados, estejam cingidos. A imagem que Pedro vai trazer para a igreja é aquela que fez com que Israel fosse liberto do Egito. Ele vai usar termos semelhantes, ele vai usar palavras semelhantes, porque cada vez que o povo lê o que está escrito ali, vai conectá-los, reconectá-los à imagem daquele povo que saiu do Egito. O que Pedro está trazendo para o povo é uma nova identidade, a identidade do verdadeiro Israel de Deus. Com essa nova identidade que o povo do Senhor está carregando, que é um povo verdadeiramente descendente de Israel, eles estão saindo também de um lugar, e por isso Pedro vai usar termos semelhantes àquelas que foram ditas para o povo de Israel no passado. A primeira deles está em 1 Pedro 1,13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Essa imagem pode parecer confusa para você, mas para o povo de Israel não. Porque quando o povo de Israel estava saindo do Egito, Deus disse a eles em Êxodo 12:11: dessa maneira o comereis, lombos tingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Deus estava dizendo para o povo de Israel: se preparem, porque eu vou arrancá-los deste lugar. Pedro acabou de dizer: preparado, esperando, inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo para a igreja: estejam preparados para aquilo que virá, para aquilo que será revelado. E o que é que será revelado é a promessa da colheita, é a herança, é aquilo que Deus prometeu, é aquilo que Jesus Cristo estava dizendo que iria ser trazido para a igreja. A verdadeira promessa da herança guardada para o seu povo desde antes da fundação do mundo. O que Deus está dizendo para o povo lá no Egito é: estejam preparados, cingindo vossos ombros, cajado na mão, sandálias dos pés, para que vocês saiam deste lugar de escravidão e vá adiante de vocês numa terra que mana leite e mel, que eu prometi para Abraão e sua descendência. Aquele povo tinha um porquê sair do Egito preparado. Eles tinham um porquê estarem empolgados. A empolgação deles era a terra prometida. E o que Pedro está dizendo para a igreja que está passando por tribulação, perseguição: estejam cingidos, estejam preparados, não para uma colheita terrena,
não para uma terra longínqua que é terrena, mas estejam preparados para aquilo que Jesus prometeu que trazeria para seu povo. E deixa eu te dizer, pode ter falhas humanas, pode ter dificuldades humanas para colher coisas terrenas, mas a promessa daquilo que é espiritual não depende de mim, não depende de você, depende unicamente do nosso Senhor Jesus, que já conquistou na cruz, e Ele está trazendo para nós. O Antigo Testamento nos revela que Deus chamou o povo de Israel e falou uma palavra para eles: obedeçam-me, e vocês serão meu povo, vocês serão uma nação eleita, uma geração dentre todos os povos da terra. Nós sabemos que eles até entraram, mas ali não permaneceram. Nós sabemos pela leitura da palavra do Senhor que alguns anos depois, na época dos reis, o Senhor, depois de ter chamado a atenção deles por várias vezes através dos profetas, o Senhor novamente permite com que eles sejam arrancados de sua terra, e eles foram parar na Babilônia. Na Babilônia, quando eles moravam ali, eles sempre construíam as suas casas apontadas para Jerusalém. Eles sempre oravam apontados para Jerusalém. As sinagogas, elas estão apontadas para Jerusalém, em todo o mundo, porque ali é o lugar que Deus havia prometido que os levaria. Eles não sossegavam, não aquietavam os seus corações, eles não se esqueciam do lugar em que Deus havia prometido. E a razão por que eles mantiveram a sua fé intacta, a razão pelo qual eles continuaram orando, pedindo, intercedendo por suas vidas, era a terra que Deus havia prometido e que eles já possuíam aquele lugar, já entraram naquele lugar, já habitaram naquele lugar, mas precisavam voltar para lá. Não há diferença para nós quando nós entendemos e compreendemos que eu e você não é deste mundo, não somos deste mundo. Você pode ter nascido no Brasil, pode ter nascido no Chile, em qualquer um destes países, pode ter sido este lugar que você foi gerado e tem a sua nacionalidade terrena, mas a Bíblia diz que quando morremos, o corpo volte ao pó, mas o Espírito volte a Deus que o deu. Não entendeu? A sua origem, o seu lugar, de onde você veio, você não foi produzido por vontades humanas, dentro de um laboratório. Você pode até estar dentro de um corpo, nós falamos isso, estamos em um corpo, possuímos um corpo, mas somos espírito. Mas de onde veio este espírito? Onde foi gerado este espírito? Eu lembro que quando Deus fez Adão do pó da terra, Ele fez com que uma coisa acontecesse naquele momento. A Bíblia diz que Deus sopra nas suas narinas, e por causa deste sopro em suas narinas, o homem se torna alma vivente. A origem da raça humana não está em Adão. A Bíblia, quando fala da descendência, ascendência de Jesus, quando chega Adão, diz assim, e Adão de Deus. Ele procede de Deus. Se Adão procede de Deus, você não procede apenas do seu pai, você não procede apenas do seu avô, do seu bisavô, você procede de Deus. Ainda não entendi. O que eu quero dizer, meus queridos,
que mesmo que nós estejamos passando por tribulações, perseguições, mesmo que nós estejamos fora do nosso lugar, de onde nós desejamos, nós vamos sempre atentar o nosso pensamento, não para o lugar em que nós estamos, mas para o lugar onde nós viemos. Se um dia você já pertenceu aos céus, você não pode querer morar em Dubai, você não pode querer morar nos Estados Unidos, você não pode querer morar em Israel, você tem que desejar retornar para o teu lugar de origem, que é na presença de Deus na eternidade. Nós ouvimos tanto e tantas vezes o ensino de como que é lar. Por isso eu iniciei dizendo: vós sois. Vós sois. Quando Pedro vai falar com a igreja, vós sois, a igreja que está passando por uma tribulação e pode estar com medo dela, precisa saber quem ela é. Porque me fala uma coisa, a gente não duvida às vezes de nós mesmos quando estamos passando por grandes tribulações? Você diz: eu sou um bosta, não fala? Não é possível. Eu sou um derrotado. Você não diz isso? Você diz tais palavras? Sim, diz. É comum, somos humanos. Nós duvidamos em nossa capacidade, daquilo que nós acreditávamos. E Pedro está dizendo: vocês são. É isso que vocês são. Por mais que você duvide de quem você é, por mais que as circunstâncias da perseguição possam fazer vocês pensarem que vocês são esquecidos, que vocês são abandonados, que vocês são isso ou aquilo, tudo que for na negativa, mas ele vai dizer: não, para começar, vocês são geração eleita. Eleito. Eleito. Mas sabe o que acontece com a tribulação, meus irmãos? Que Pedro vai nos dizer? Ele vai chamar a atenção da igreja, pedindo à igreja, para a igreja não se assustar, não se preocupar, não parecer que aquilo ali é algo estranho, pela contristação que eles estão vivendo, no capítulo 6. Sabe o que Pedro vai dizer? Vocês estão passando por isso por um motivo. No capítulo 6 vai dizer assim, ó: exultais, embora no presente e por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Paulo está dizendo: sabe por que vocês podem passar por tribulações? Porque a sua fé é tão preciosa que não pode ter resquício de dúvida, de algo falso. Porque se a sua fé não for verdadeira, sabe o que vai acontecer, irmãos? Na tribulação, na perseguição, na luta, você para, você apostata, você desiste. E o fogo que purifica o ouro, purifica a nossa fé, porque ela vai te levar ao extremo da dor, da dificuldade, do desespero e do medo. Mas você vai dizer assim: não importa o que me aconteça, não importa as circunstâncias. Mesmo quando eu oro por um emprego e Deus não dá, mesmo quando eu oro para a cura da enfermidade e ela não vem, mesmo quando eu oro pela libertação e não acontece, mesmo quando eu estou vendo as coisas desandarem na minha vida, mesmo quando eu estou vendo as coisas apertarem e parecer que eu não sou crente, porque eu oro e Deus não escuta, Deus não vê, Deus não faz, Deus não age, independentemente disso, Senhor, eu para sempre te louvarei, te exultarei e permanecerei firme na tua presença. Isso é uma fé provada no fogo, que vai redundar em glória na revelação de Jesus Cristo. Deus permite para saber se você realmente está com a tua fé pura, desprovida de qualquer coisas terrenas, para ver se você realmente está acreditando que Jesus é Jesus, que Ele é o Senhor,
para ver se você é capaz de passar as piores coisas da vida e ainda assim permanecer de pé. Essa é a fé verdadeira, então agradeça, porque às vezes você pode estar apoiado em algumas realizações e está batendo no peito dizendo assim: olha, eu sou crente, lógico que eu sou crente, mas por que você é crente? Ai, tudo que eu peço Deus faz, tudo pelo qual eu oro Deus responde, estou vivendo os melhores dias da minha vida porque Deus está comigo, mas porque você está experimentando coisas boas. E se de repente os céus fecharem para você, e se de repente tudo se tornar bronze, e se de repente o Senhor não vir no momento do grito, e se de repente Ele permitir coisas ruins acontecer na sua vida, você vai estar com a mesma alegria no coração, no sorriso nos lábios, você vai estar com a mesma convicção de que você ainda é filho de Deus, filho de Deus. É isso que o Senhor está dizendo para nós através dessa carta com a igreja. É necessário vocês passarem por isso por um breve tempo, porque nesse período de tempo, aqueles que se dizem, mas não são, vão abandonar o barco. Aqueles que pensam ser, mas não são, vão cair fora, vão se dobrar a outros deuses, mas a igreja do Senhor vai permanecer firme e fiel. Vai permanecer. Vai permanecer. Essa é a característica que Paulo está dando, Pedro está dando ao povo. A igreja do Senhor é uma igreja com uma identidade nova, porque ela é o povo novo, que foi redimido, não pelo sangue de bode, não pelo sangue de um cordeiro imaculado, como foi aquele que foi passado nos umbrais da porta, mas foi pelo sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 1:18, Pedro vai dizer: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com feito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. O que Pedro está fazendo é a igreja perceber que quando Deus tirou o povo de uma escravidão, estava levando para a terra prometida, foi necessário que eles passassem o sangue na porta de suas casas, nos umbrais de suas casas, e aguardasse ali dentro. Este sangue era o sangue da remissão, era o sangue que daria o start, porque naquela noite todo o primogênito morreu, dos animais e dos povos, dos filhos dos egípcios, mas Deus guardou o seu povo. E Pedro está dizendo para a igreja: esse momento que vocês estão vivendo resgate. Deus está tirando vocês do mundo, do Egito, estão levando vocês para um lugar como o povo de Israel experimentou, mas o lugar que Ele está levando vocês não é aqui na terra, não é aqui neste lugar, não foi com coisas vãs, não foi com coisas humanas que vocês foram resgatados, não foram com coisas passageiras, preciosas, terrenalmente preciosas que vocês foram resgatados com o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos um novo povo redimido pelo sangue do Senhor. Nós somos um povo da nova aliança. Da nova aliança. 1 Pedro 1,23 diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Toda a carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva, cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor, ela permanece eternamente. E esta é a palavra que vos foi evangelizada.
essa palavra que permanece para sempre, eternamente, a Bíblia diz que nós fomos novamente gerados pela palavra do Senhor. Nós fomos gerados. Nós somos o povo de uma nova aliança. Porque Deus já havia prometido no Antigo Testamento que isso iria acontecer. Jeremias 31 vai dizer assim: eis vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E Deus vai dizer que nesse dia, nesse momento, a partir deste momento, todos o conhecerão. Nós somos o povo da nova aliança. Nós somos aqueles que foram gerados pela palavra do Senhor. Há um momento em que a sua vida se tornou outra, quando você veio a Cristo, levantou suas mãos aos céus e invocou Jesus para a salvação de sua alma. Há um momento em que sua vida tem uma divisão, quando você fez isso. A partir daquele momento, Deus olha para você com outros olhos de alguém que não é mais, alguém que o ofende, alguém que está distante, destituído de sua glória, alguém que já estava condenado à destruição, alguém que herdou o pecado de Adão. Mas a partir desse momento, o Senhor lhe chama de filho. E por ser filho também é herdeiro de uma promessa firme, que não pode ser abalada. Você pode não acreditar, você pode estar totalmente influenciado por aquilo que a televisão demonstra, o cinema demonstra, a mídia demonstra, a política demonstra, tudo muito estranho, embaralhado, confuso demais, parecendo distante. Pode parecer distante para você que tem um limite de vida, mas para a história da humanidade, o Senhor Jesus Cristo virá mudar tudo isso aqui. Ele vai acabar com tudo isso aqui e haverá novos céus e nova terra. Mas você pode morrer antes que isso aconteça, não importa. Você será chamada para aguardar a grande salvação do Senhor que virá. Você estará nos seios do Pai. Pode estar distante do grande dia do Senhor, mas pode estar a 1 segundo do seu grande dia. Porque você pode sair daqui e falecer. Pode morrer. E isso não é triste. Para você não. Choraremos nós que ficaremos sem a tua presença. Mas para você que está confiante, que serve, que está firme com o Senhor, você vai desejar estar com Cristo, porque você é o povo da nova aliança, aquele povo que está saindo do Egito deste mundo. Ele também é novo templo. 1 Pedro 2,5 diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pedro está repetindo aquilo que Paulo também já tinha dito em 1 Coríntios 3,16: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essas palavras não são vazias, porque Cristo já havia dito lá em João 14:23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu, meu Pai, o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
O que Pedro está dizendo para uma igreja perseguida, uma igreja que pode estar desejosa de livramento, uma igreja que está tendo a sua fé provada, é que eles não estão só, não estão abandonados. Deus não está distante no céu, Deus está dentro de cada um, porque eles se tornaram templo do Espírito Santo. Quando você pensar em estar só, abandonado, largado, olhe para dentro de você e saiba com certeza que Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, está habitando aí para guardar os seus passos, mas para te levar para morar com Ele na eternidade. Você não pode parar. Quem vocês são, quem nós somos, diante de tudo aquilo que está à nossa volta? Quem nós somos? Nós somos o novo reino de sacerdotes. O texto que nós lemos: vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja está sendo assediada pelos romanos, pelos gregos, está sendo tentada a abandonar a sua fé. E eles tinham uma missão no mundo, como nós também temos uma missão no mundo. Primeiro, sabendo de onde nós viemos, nós somos representantes para as nações do Deus que nós servimos. Isso é tão pesado quando dizemos tal coisa, mas essa é a verdade. Porque essa missão foi aquela que deveria ter sido a de Israel. A palavra que Pedro está dizendo, ele está repetindo o que Deus já havia dito para o povo, em Êxodo 19, 4, 5. Vou ler para vocês verem. Vou ler 5, versículo 5 só. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6, vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Antes de Deus escolher a tribo de Levi, essa palavra tinha sido dita para todo o Israel. Se você não sabe, quando Moisés estava nos 40 dias recebendo as tábuas da lei, e que o povo pediu para que fosse feito a Arão deuses que os conduzissem, naquele dia em que eles estavam fazendo os seus carnavais lá embaixo, e Deus mandou Moisés descer, Moisés perguntou quem é que estava com ele, com Deus, e foi a tribo de Levi que escolheu ficar do lado do Senhor. A Bíblia vai dizer que naquele dia, Deus escolheu a tribo de Levi para ser sacerdote dele. Mas antes, era uma missão para todo Israel, ser representante, uma ponte, sacerdote. Essa palavra sacerdote, do latim pontífice, significa construtor de pontes. E a missão da igreja, em que Pedro está dizendo ser dela, alguém que tem a capacidade de anunciar esse Deus que nós servimos. Sacerdotes
o reino sacerdotal. Nós somos isso. E Pedro está dizendo isso a uma igreja que não está em momento de paz, como nós estamos aqui no Brasil. Eles estavam vivendo tendo que ser cuidadosos, tendo que esconder algumas vezes, e eles precisavam estar tão convictos de quem eles eram, para que aqueles que olhassem para aquele povo enxergassem neles algo totalmente diferente dos demais. Toda a carta de que Pedro, toda a palavra que Pedro está escrevendo aqui na sua primeira carta, ele está mandando com que a igreja se comporte de uma forma que aqueles seus inimigos, eles percebam ao olhar para eles uma diferença enorme de sua maneira de viver. E por isso esse mesmo apóstolo que andou com Jesus vai dizer palavras tão fortes para a igreja. Como exemplo, quando Pedro vai dizer aqui no capítulo 3 a respeito das mulheres e dos maridos, dizendo para as mulheres serem portadas, casadas com maridos que talvez não sejam crentes, ganhá-los pela palavra. Ele está dizendo isso para uma igreja que está sendo perseguida. Quando ele fala para o marido que era crente, cuidar da sua mulher como vaso mais fraco, para ter esse cuidado, este carinho, ele está dizendo isso para uma igreja perseguida. Ele tem todo um cuidado, um zelo. Você vai ler isso aqui escrito para uma igreja perseguida. Ele está dizendo, igreja, tenha um comportamento, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da luta, mesmo diante dos problemas, totalmente diferente daquilo que esse povo espera. Sabe por quê? Porque nós precisamos responder ao sofrimento como testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Pedro, em sua carta, no capítulo 3, versículo 13 e 15, ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zeloso do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, se santificai a Cristo como Senhor em vossos coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nesse pedaço de texto, Pedro vai explicar para a igreja que Jesus passou por sofrimentos, passou por perseguições, passou por momentos semelhantes a estes. Mas como é que Jesus se comportou? Jesus se comportou respondendo de forma amorosa, perdoando, não injuriando. Ele suportou tal sofrimento por amor aos seus inimigos. Pedro está dizendo para a igreja, para que nós venhamos a praticar sempre o bem, não responder com mal o mal, porque as pessoas vão perguntar, mas qual é a razão da esperança que há em vocês? Por que é que vocês se comportam de tal forma? Porque nós temos um exemplo de alguém que fez e que disse para o povo assim, gente, da mesma forma que me perseguiram, vão perseguir a vós. Da mesma forma. Mas como é que Jesus Cristo mandou que nós venhamos a comportar?
não temer. Mas ele vai dizer o seguinte, que nós somos bem-aventurados quando alguém fala mal de nós. Nós somos bem-aventurados quando eles nos perseguirem. Nós precisamos nos exultar neste momento, como ele diz em Mateus 5,11, porque o nosso galardão que está nos céus é grande. Exulte, porque existe uma razão de nossa esperança. A nossa esperança é porque nós estamos a caminho de um lugar que quem não tem Cristo não vai chegar lá nunca. Pode até estar andando na mesma estrada, pode estar pisando no mesmo asfalto que eu e você, mas essa pessoa não terá acesso, porque Jesus é quem disse isso. Eu é quem sou o caminho. Mas nós vamos passar por coisas semelhantes, e Pedro está dizendo à igreja: estejam preparados para que neste momento de perseguição, neste momento de pressão, quando perguntarem por que é que vocês têm esperança, qual é a razão disso? É porque nós cremos numa palavra que não pode falhar nunca. Uma palavra que não pode falhar jamais. Uma promessa firme. E nós, como igreja, somos igualmente como aquele povo daquela época, em que Pedro vai elogiar esse Jesus, que vocês não viram, mas vocês amam. Se os perseguidores perguntassem para aquele povo, por que é que vocês estão nessa? Vocês nem viram ele. Vocês nem comeram com ele. Qual será a sua resposta? Por que é que você tem capacidade de suportar tanta coisa? Você precisa de ter firme. Pedro está dizendo, sejam preparados para vocês serem firmes quando você responder a tais perguntas. Essas respostas virão não de alguém que desistiu, não de alguém que vai dizer assim, ó, você tem razão mesmo, eu sou besta, estou perdendo meu tempo. Você será totalmente incompreendido. Não desista. Não desista, entregue a Jesus Cristo a sua fé totalmente pura. Totalmente pura. Porque nós somos um povo totalmente especial. Porque Cristo deixou a nós um exemplo. Ele passou por todo o sofrimento, por toda a peleja, ele passou pela morte. Mas Cristo, ele foi soberano. E ele foi reivindicado nos céus. Pedro vai escrever à igreja no 1 Pedro no capítulo 3, versículo 22. O qual depois de ir para o céu está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Pedro está trazendo para a igreja uma segurança, o Jesus pelos quais vocês não vão desistir. Ele não está derrotado como alguns pensam na cruz. Ele não está andando por aí procurando lugar de morada, como alguns imaginam. Ele não está naquele túmulo, como alguns podem defender. Ele não está totalmente morto, como alguns imaginam, que seus ossos sumiram porque alguém roubou. Jesus está dentro dos céus, assentado à destra de Deus. E ele tem subordinado a si os anjos, as potestades e poderes. Jesus tem total capacidade para socorrer a tua igreja. Não somente isso, se ele está lá naquele lugar, é sinal que ele cumpriu cada palavra que ele havia dito sobre si mesmo, sobre aquilo que iria acontecer depois de sua morte e ressurreição,
sobre o destino pelo qual ele já estava, desde antes da fundação do mundo, eleito. Não somente isso, mas se Jesus Cristo está nos céus, se ele conquistou poderes, se ele está vivendo aquilo que ele havia dito sobre si mesmo, o que é que vai acontecer com uma igreja que permanece firme até o fim? Ela terá que experimentar tudo aquilo que ele havia dito que ela iria experimentar. Precisamos experimentar. É por isso que Pedro vai dizer para os líderes da igreja, para apacentar a igreja de Deus com todo cuidado. Essa igreja perseguida, ela tem uma identidade de um povo santo. Ela tem uma identidade de um povo que tem uma nova aliança. Ela tem uma história de um Jesus Cristo que padeceu na cruz, mas ressuscitou. E que respondeu com amor às perseguições, mas que foi vitorioso na cruz. Essa igreja somos nós, que temos tal identidade. Ele chama a igreja geração, nação, povo. Ele está fazendo a igreja pensar há algumas centenas de anos atrás, ou milhares, quando Deus chamou um homem, Abraão, e disse: Abraão, ande por essa terra, olhe para ela, a tua descendência eu a darei por herança. Abraão, Isaque e Jacó ouviram essas palavras de Deus. Os seus filhos precisavam seguir. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, ele disse que não iria esconder nada de Abraão, porque ele via que Abraão iria ensinar os seus filhos a permanecerem no caminho para que Deus pudesse fazer cumprir neles a promessa. A geração de Abraão, aquela que entrou na terra prometida, a sua quarta, são todos que vieram do seio de Abraão. E Pedro está escrevendo para a igreja: vocês também são geração de alguém. A palavra geração, ela significa descendentes de uma pessoa em particular. Vocês são descendentes de uma pessoa em particular. Os descendentes de Adão estão todos condenados. Os descendentes de Abraão não conquistaram a promessa, não conquistaram o lugar de descanso. Mas nós somos descendentes não de Abraão, segundo a carne, nós somos descendentes de Jesus Cristo. Ele foi chamado do primogênito. Nós somos descendentes de Jesus Cristo. E é por isso que a nós está destinado a mesma palavra dita a Jesus. Se o teu pai é dono de uma empresa e ele vem a falecer, os herdeiros é que vão possuir aquela herança. Nós somos descendentes de Jesus Cristo. Ele morreu para nos conceder uma herança, mas ressuscita para administrar essa herança. Mas todos nós, como descendentes do nosso Senhor Jesus Cristo, somos possuidores desses bens. Eleitos em Deus.
gerados. Nação são homens ou indivíduos de uma mesma natureza. Povo, aqueles que são da mesma origem, língua. Nós não somos deste mundo. Pedro vai nos dizer, vai dizer para a igreja, vai dizer para mim e para você, que nós somos um povo especial. Fique sobre os seus pés. Eleita. A palavra eleito, eclectos, é qualquer coisa especialmente escolhida. É diferente quando você escolhe de uma coisa especialmente escolhida. Como assim? Se você for comprar uma roupa, você compra uma roupa. Mas se você entrar numa loja dizendo assim, eu preciso comprar uma roupa para eu ir no casamento, você vai escolher especialmente. É ou não é? Deus, ao nos escolher, Ele não escolheu um povo aleatoriamente. Ele não elegeu você aleatoriamente. Ele teve um olhar para alguém que Ele gostaria que fosse totalmente especial. Você como indivíduo. Pedro vai dizer que nós, como pedras vivas, somos edificado casa espiritual. O que ele está querendo nos informar é que cada um de nós somos partes dessa casa, pedras vivas. Você não deve olhar para o seu irmão e pensar que ele é especial para Deus. Você não deve olhar para o líder da igreja e pensar que ele é especial para Deus, que ele foi escolhido e talvez você não. Jamais. É por isso que a Bíblia vai nos dizer que somos como o corpo. Cada um de nós somos um membro. E somos pedras vivas, escolhidos de forma especial por Deus. Precisamos um dos outros, unidos, porque essa unidade nos transforma em igreja, povo de Deus, nação, geração. Não com um propósito aleatório, mas a Bíblia vai nos dizer, Pedro está nos dizendo, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos alguém que está anunciando, e Ele está chamando essa igreja perseguida para proclamar, para anunciar, para cumprir a sua missão diante daqueles que estão tentando destiná-los para um caminho tortuoso, a fazê-los negarem a sua fé. Não, quanto mais perseguirem, proclame. Quanto mais estiver difícil, proclame. Não desista. Não desista. Feche os seus olhos. Não desista. Para concluir, Deus um dia disse ao povo de Israel, que eu quero que você também reflita nessa palavra, para saber quem você é. Ele disse assim ao povo de Israel em Deuteronômio 4:7: pois que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor nosso Deus, sempre que invocamos. Que nação, que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor, nosso Deus, sempre que o invocamos. Se você é nação, se você é povo, se você é geração, esse Deus de Israel é o Deus que está na nossa vida. Nunca tire dos seus olhos o lugar por onde nós estamos indo. É por isso que Pedro, no capítulo 2, versículo 11, vai nos chamar de peregrinos e forasteiros. Vocês estão caminhando para um lugar, vocês estão andando para um lugar. Não parem, não desistam, não retrocedam,
Estejam firmes. Vocês foram comprados. Vocês estão andando. Vocês vão para um lugar sem sofrimento, sem dor, sem luta, sem peleja, um lugar maravilhoso, um lugar que não haverá dúvida, não vai ter cercanias, não vai ter invasão, não vai ter destruição, não vai ter experiências negativas como o povo de Israel experimentaram. Você vai para um lugar firme, porque aquele que prometeu é um Deus poderoso, invencível, invisível, é um Deus imortal, é o Senhor Todo-Poderoso, é Ele quem está segurando nas nossas mãos, nos segurando firmemente, nos protegendo para nós caminharmos em direção à sua morada. Pedro diz à igreja: as guerras que vocês vivem não são totalmente comuns, materiais e terrenas, porque tem um teor maligno por trás. Porque o vosso inimigo, ele brama como leão procurando a quem tragar. Ele demonstra para a igreja que Satanás está por trás de todos esses períodos, procurando uma forma de desestabilizar, destruir, fazer você parar. Não pare. Esteja firme, porque a glória do Senhor será revelada para cada um de nós. Permaneçam firmes. Nós estamos finalizando um ano de 2024 para entrar no ano de 2025. Mas sabe qual é a expectativa do mundo? É que tudo vai piorar. A expectativa dos homens é que coisas estranhas vão acontecer. Uma agenda 2030 está chegando próxima de nós e que o mundo vai virar de cabeça para baixo. A expectativa do mundo é essa, mas nós, quando olhamos para as circunstâncias assim, a nossa expectativa é outra. É que Cristo está prestes de voltar. Cristo está prestes a regressar. Você pode ouvir de tudo, mas nunca se distraia do lugar para onde você está indo.